Ok. Então, uma boa noite para todos vocês. Em nome da Abratefac, nós gostaríamos de dar as boas-vindas. Nós temos aqui um grupo, um bom grupo de pessoas interessadas em ouvir a temática que vamos discutir essa noite. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Joel, eu sou professor do curso pós-graduação da Faculdade FAAMA, e sou presidente da Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos, e é a Abratefac que está proporcionando este evento nessa noite. Nós temos temas interessantes ligados à família que nós discutimos, realizamos, trazemos profissionais da área aqui para conversar sobre essas questões, e nesse encontro, nós abrimos para o grande público, né? Professor Marcos, eu quero dar as boas-vindas ao professor, é o nosso doutorando, professor Marcos Solon, que está falando a partir do Porto, em Portugal, onde ele está morando com o objetivo de fazer o seu doutorado. Já está quase na metade da jornada, é isso, Marcos? Isso. Logo, logo, teremos mais um doutor no grupo. O professor Marcos também é professor do curso de pós-graduação em terapia de família. E hoje nós gostaríamos de falar um tema extremamente pertinente às famílias, que é a questão do sentimento de pertencimento familiar, que também está ligado, né, professor, à questão do apego que as pessoas fazem dentro das suas famílias, né? E como é importante para os indivíduos, para nós, enquanto pessoas, a gente se sentir pertencente ao grupo, né? O sentimento de pertencimento na família, ele é um sentimento muito importante e que ele traz, então, confiança, ele traz um sentimento de bem-estar. Essa é a minha família e eu pertenço a essa família. E, professor Marcos, hoje eu ainda estava conversando com alguém no atendimento, inclusive é uma pessoa aí da Europa, e nós estávamos trabalhando essa questão, o sentimento de pertencimento, né? Como isso é importante para o indivíduo se sentir bem. E aí, mas vem assim, ó, uma questão que eu já gostaria de adiantar, que eu acho que dentro da tua fala também você vai abordar nessa noite, né? Mas, professor Marcos, de repente o indivíduo veio de uma família muito complicada, né? E ele sente alguns incômodos, né, de pertencer àquele. Tem como a gente se descadastrar da família? Como é que é essa questão? Não sei, eu penso que tu vai trazer outras questões básicas para a gente falar, mas está aí a pergunta, eu vou até anotar aqui, se você não quiser responder nesse momento, talvez, né, durante a nossa conversa, né, aqui, tem como se descadastrar da família, professor Marcos? Depois a gente entra ali no roteiro, né, do tema dessa noite. Mas é uma coisa que tem gente que dá as costas à família de onde nasceu, porque é muito complicada, porque então vou adotar outra família. Como é que é isso? Como é que você, como terapeuta de família, vê essa questão? Ok, ok. Eu quero, antes de responder essa pergunta, eu fazer uma introdução aqui nessa temática do sentimento de pertencimento familiar. Quero dar boa noite a todos aqui. Aqui em Portugal já está a primavera, mas a primavera aqui começa com as flores, mas também chove, faz sol, faz frio. É uma coisa linda que nós estamos experimentando aqui. Eu quero trazer essa questão, Joel,
é uma questão interessante para a gente trabalhar, e eu respondo essa pergunta com a Sim, perspectiva do filho pródigo, ok, na sequência. na sequência. Sinta-se à Mas vontade para seguir aí o teu desenrolar é, do tema, né? eu quero trazer aqui como é que eu comecei a estudar esse tema e por que que eu me debrucei nele. Eu me lembro que eu tinha em torno de 16 anos de idade, e eu estudava uma escola na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E o meu pai, que fazia viagens, ele voltava, ia para várias cidades, para outros lugares, e naquele dia, ele decidiu ir e deixar na escola. Eu sempre ia de ônibus, mas naquele dia ele disse, ele disse, eu te deixo em casa, eu te deixo na escola. E aí nós entramos no carro e nós fomos à escola. Quando nós passamos na frente de uma parada de ônibus, aqui em Portugal chama-se paragem, é, ele, eu vi um colega da escola, e eu não consegui convidar o colega para pegar carona com a gente. A gente foi, e aí eu disse, olha, papai, o colega que estava ali era um colega que estuda na minha sala. E aí ele disse, ô, por que que você não convidou o seu colega para a gente dar carona também para ele? Isso é natural. E a gente dava carona para várias pessoas. Mas me veio uma mente o seguinte, eu digo, mas como é que eu vou dar carona para um colega se eu mesmo não me sinto, eu já estou de convidado nesse carro, já estou dando aqui um- eu estou sendo alguém que estou sendo convidado nesse carro. Ora, não era costume meu pai levar para a escola, e eu não me sentia bem, nem mesmo eu indo naquele carro. Meu pai nunca reclamou, nunca disse que eu não pertencia, mas as formas como ele dizia, por exemplo, ia deixar porque estava cansado, ia pegar porque estava reclamando, de alguma forma ele não reclamava comigo, mas ele dizia, olha, eu estou muito cansado, não sei por que que eu estou tão cansado assim, não deveria nem acordar cedo para deixar ninguém na escola e tal. Umas frases soltas me fizeram achar que eu não era digno daquela carona. Ora, o que é que tem a ver isso com o sentimento de pertencimento familiar? Às vezes, uma palavra que um pai fala, às vezes uma palavra que o irmão mais velho fala, ou alguma situação que construída dentro do ambiente familiar gera a falta de pertencimento familiar. Ou seja, eu sou dentro da casa, mas eu não me pertenço ali. Então, aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, só fazendo como uma introdução, João, uma Uhum. pergunta para vocês, se alguém aqui já se sentiu não pertencente a em alguma situação da sua vida, por exemplo, no ambiente do trabalho, você chega no trabalho, mas você não se sente pertencente ali. Ou você está numa roda, numa festa, e aí você entra num grupo de pessoas que está conversando, mas você não se sente pertencente ali àquele ambiente. Ou você está ali conversando com seus amigos e aparece outras pessoas e a conversa muda de assunto, e aí você não se sente pertencente a esse assunto. Eu quero fazer essa pergunta, devolver um pouco essa pergunta para os que estão participando conosco, só para saber se esse sentimento também é possível vocês terem participado disso. Alguém pode falar? Alguém, pelo menos, pode dizer assim, e eu já me senti em algum momento não pertencente a um grupo, a um ambiente de trabalho, a um ambiente familiar, um ambiente entre amigos? Fala aí os terapeutas. Tem uns pares de terapeuta por aí. Pode falar também os não terapeutas, né? Pode falar também os não Nós temos terapeutas. convidados A Nélia também. está dizendo, sim,
na fase escolar. Isso. Alguém Eu, mais? eu também já me senti assim já. Isso. A Alessandra também está dizendo, já me senti também não não pertencendo. Ok. Eu também já me senti não pertencendo na fase escolar, ali no ensino médio, né, que eu mudei de escola, foi bem terrível, e também no trabalho. Ok, ok. Uma Eu pessoa também aqui me está senti dizendo, Ah, também. pode falar. Na escola, no trabalho também já me senti, e assuntos também não pertinentes, sabe? No trabalho, chegavam, estavam conversando dos assuntos que não eram muito edificantes, não me sentia bem, me sentia não pertencente, sim. Maravilha. Tenho também alguém aqui que eu não vi, o Samsung SM, e com frequência na juventude. Quem é esse que falou aqui no chat? Samsung. O Tárcio, né? Ok, Tarso. ok, ok. Tarso. Ó, Então, ali no chat, a Alessandra, que é uma colega terapeuta do Nordeste, ela escreveu: Já me senti não pertencer à minha família quando eu era adolescente. isso. Alguém mais? Alguém mais também teve esse sentimento de não pertencimento? Eu vou, eu vou trazer aqui essa primeira pergunta que o Joel falou, eu quero associar a aquilo que eu estou a responder. Primeira coisa, todos nós Você já está precisamos de. falando português. Estou a responder. Que faz o convívio. Olha, a Teca está dizendo aqui. E aí, Joel, o que é que a Teca está dizendo? A Teca escreveu: Eu me sinto um peixe fora d'água quando vou visitá-los. Acho que é a família, né? Deve ser a família. Uhum. Então, o que é que acontece? Esse sentimento de pertencimento é uma das necessidades mais básicas de um ser humano. É por isso que ele constrói tribos, ele anda em tribos, ele se relaciona com pessoas, porque ele precisa pertencer. E o ambiente familiar é o primeiro lugar para o cidadão, para o indivíduo se sentir pertencente. Se ele não aprende a sentir pertencente no ambiente familiar, ele terá dificuldades para pertencer a outros ambientes. E a ideia daqui, até o final da nossa conversa de hoje, a gente vai dar aqui alguns passos que a métrica da literatura coloca para você sentir-se pertencente. Mas aquilo que você perguntou, Joel, é o seguinte: toda vez que a gente se afasta da do nosso pertencimento familiar, a gente está construindo aquilo que o filho pródigo fez. Ele se afastou da sua família para perder aquilo de referência que ele tinha sobre a sua própria identidade. Quando nós não pertencemos a um ambiente, a gente também está desconstruindo alguma área de nossa vida. Quando é família, a gente está desconstruindo a nossa identidade. E quando a gente não pertence àquele ambiente, a gente não está se sentindo que representa aquelas coisas. Por exemplo, algumas pessoas que falaram conversas que não edificam, você não se sente pertencente àquele lugar. Ora, a identidade, o sentimento de pertencimento, o sentimento de pertença, está associado à empatia, ao respeito, ao equilíbrio emocional e também à identidade que a pessoa tem, aos seus valores. Então, uma das coisas que faz uma pessoa não se sentir pertencente é quando os valores que ela tem não corroboram com aquilo daquele grupo que ela está participando. E, Marcos, então, assim,
o desafio, como que a gente vai construir, quando a gente não se sente pertencente à família, ou ao grupo, como construir o sentimento de pertencimento na família? Ok, ok. Olha só, às vezes um pai e uma mãe, ele não sabe como construir esse sentimento de pertencimento, porque ele não foi habilitado para isso. Ele não experimentou isso. Então, eu vou dar um exemplo primeiro geral e depois eu vou para a parte específica, né? O geral é o seguinte: quando você está com um grupo de pessoas, vamos imaginar que eu, Joel e outras mais pessoas que estão aqui, a Vani, a Maria, a Clinei, vamos imaginar que a Pri, a Nívia, que a gente esteja conversando, tá? A gente esteja conversando. E aí o que que acontece? Quando alguém chega para dentro da roda da nossa conversa, quem está conversando, quem está falando, a primeira atitude é olhar para essa pessoa e convidá-la para participar da conversa. O primeiro passo para você construir o sentimento de pertencimento é convidar a pessoa para estar presente. Mas não é só isso. Isso é o primeiro passo. Isso é o primeiro passo. Eu quero lembrar a todos vocês que o sentimento de pertencimento é um dos sentimentos mais básicos e significativos na vida de alguém, e é ele que torna essa relação interacional significativa, positiva e plena. É esse sentimento de pertencimento que faz a pessoa estar viva dentro de uma equipa, dentro de um grupo, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente de família, dentro de um ambiente de amizades. Mas como é que ele se estabelece? Como é que a gente constrói isso? Então, esse estudo, eu tenho feito esse estudo sobre essa temática, e ele se estabelece em três pilares ou um pilar de 3 pés. O primeiro, ele se estabelece através do sentimento de vez. Do sentimento de vez. Quando eu convido aquela pessoa para entrar, quando eu convido aquela pessoa, ela está de fora, ela está numa sala de aula, eu estou numa sala de aula, ministrando uma aula, e chega um aluno diferente, um aluno que chegou atrasado, tecnicamente, como é que eu coloco esse cara para dentro do assunto? Eu falo para todos nós, olha, estamos falando deste assunto aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Esse primeiro passo é sentimento de vez. Eu tenho vez por estar aqui. Eu tenho vez. Por quê? Porque o professor me convidou. Olha, nós estamos falando sobre isso. O professor me convidou para tratar do assunto. Ele não somente me convidou, mas ele me pôs a par do assunto. Ou seja, é o sentimento de vez. Eu tenho vez de estar ali, porque eu fui convidado para estar ali. Eu não entrei de penetra na história. Eu fui convidado. Então, o primeiro passo para você construir o sentimento de pertencimento é que você não é, você dentro da sua família, por exemplo, você não foi uma pedra que caiu do céu dentro da sua casa. Você não foi um objeto que colocaram no meio da rua e aí depois colocaram para casa. Não, você não caiu de paraquedas. Existe, na perspectiva cristã, existe um projeto de Deus e na perspectiva emocional existe uma relação familiar estabelecida a partir do seu ponto de existência. Você existe e você foi convidado por amor, você foi convidado pela sua existência, você foi convidado para estar ali. Você não é um penetra, não existe o penetra da família. Assim, um filho não é penetra, uma filha não é penetra, um pai, uma mãe não é penetra. Ele foi convidado para estar ali. O Então, segundo passo, ele precisa ser percebido. ele precisa ser percebido, ser Uhum. percebido. E é uma das frases que a gente constrói na hora que a gente estabelece esse primeiro passo, esse primeiro pilar é: eu te vejo, filho, eu te vejo, filha, eu te vejo, eu te acolho, filha, eu te acolho, filho, eu te acolho, esposa, eu te acolho, eu te vejo, marido, eu te vejo, eu te acolho. Ou seja, esse sentimento de vez
ele se estabelece através da percepção de todos estarem ali. Então, todos Uhum. estão vendo essa pessoa. Na hora que é convidado e você não olha para ela, você não está olhando para ela, não está trazendo essa pessoa para cá. Então, se nós estamos num grupo e nós convidamos essa pessoa, nós precisamos percebê-la. O segundo ponto, essa pessoa não somente ela é percebida, mas ela também tem direito de voz. Aquele que sabe que foi convidado, ele precisa também ter direito de voz. O que é direito de voz? Direito de voz é dar a sua opinião. Direito de voz é dar as suas ideias. Direito de voz é apresentar os seus argumentos. O que significa isso? Vamos traduzir em miúdos. Os pais querem decidir a escola dos filhos do ano que vem. E aí, alternativa número 1, os pais decidem entre si, vamos colocar na escola X. Alternativa do sentimento de pertencimento. Filho, dê a sua opinião, vamos convidar você para sentar conosco. E depois ele diz, filho, qual é a sua opinião? Você quer manter-se nessa escola ou você quer mudar para outra escola? Ora, essa posição do filho falar, da esposa falar, do marido falar, de todos falarem, é o segundo passo, o segundo pé do pilar do sentimento de pertencimento. Mas, E o terceiro pilar, Marcos, falar. então, por exemplo, como uma família que tem uma criança pequena, como dar esse direito de voz a essa criança? Porque o que eu percebo muitas vezes nas famílias é que, por achar que a criança é muito pequena, e, inclusive, no ambiente, quando a gente reúne uma família que tem crianças, e eu que ensino os futuros terapeutas, eu sempre falo para eles, todos têm que ser vistos. Não importa, a criança tem 2 anos, está lá com o pai, a mãe, que tem um filho adolescente, outro de 6 anos, mas tem o pequenininho de 2 anos. É super importante essa criança ser percebida, ser acolhida, ser validada, mesmo no seu pensamento infantil, no seu mundo, no seu universo infantil, né? Então, ela também tem direito deve ter direito de voz. Ela tem que ser percebida, acolhida e perguntada. João, uma coisa interessantíssima que você disse. Porque os abusos sexuais infantis acontecem e se permanecem exatamente porque as crianças não são ouvidas, não são ouvidas. E a frase que a mãe fala, ou o pai fala, para essas crianças que não são ouvidas é deixa que você está sendo mal educada, filha. Você está sendo mal educado, filho. Olha, mamãe, eu não gosto daquele tio. Mamãe, eu não gosto daquele fulano de tal. Aí, não, deixa de ser mal educada, filho. Essa é a experiência que muitas que foram abusadas sexualmente não foram ouvidas. E aí, uma coisa que eu uso para explicar isso com maior assertividade é: criança não é meio gente. Criança é gente por inteiro. Ela só tem idade menor. A criança, você não se torna gente depois que se torna adulto, não. Você já é gente. E a melhor forma, o melhor momento para você aprender a ensinar o seu filho, aprender a construir o sentimento de pertencimento na família é você já treinar isso nas menores idades da criança. Ela Uhum. não precisa fazer uma análise de custo para poder escolher a sua escola, mas ela pode participar com informações simples. O pai pode dizer: filha, você gosta mais desse local ou mais daquele local? A gente gasta mais tempo para ali ou gasta menos tempo para cá? Mas qual é a sua opinião? Isso gera uma autoestima muito grande e vai se aproximar para depois a sua autoeficácia, vai se aproximar depois
para o sentimento de pertença muito forte. Os pais que chamam os filhos, quando crianças, para apresentar os seus argumentos, ele está treinando filhos. Eu tenho um artigo sobre isso, depois eu posso divulgar. Eu chamo os filhos para liderança. Quando você faz isso, você está trazendo o filho para se tornar um líder. Mesmo que ele não seja diretor de presidente multinacional, mas ele já está treinando para o filho falar, argumentar e se tornar um líder. O terceiro pé desse pilar é o voto. Então, vamos lá. O primeiro é vez, o segundo é voz e o terceiro é voto. É voto. Você pode, sim, trazer uma pessoa para convidar essa pessoa para participar da conversa. Você pode dar a essa pessoa a voz, mas o que ela falar tanto interessa, porque a gente não muda nada. Vamos imaginar que eu monte uma equipa aqui em Portugal, uma equipa, e aí eu digo, olha, pessoal, a gente quer mudar aqui a cor da empresa. E aí, só que eu digo o seguinte, olha, qual é a opinião de vocês? Todo mundo diz, não, vamos pintar de vermelho. E aí eu chego e pinto de amarelo. E aí o que é que as pessoas vão dizer? Poxa vida, se fosse para você já pintar de amarelo sem a nossa participação, então era o seguinte, era melhor você nem me perguntar. Então, às vezes, o pai, uma mãe, chega para conversar com o filho sobre qual lugar ele quer passear nas férias, só que eles opinam para a praia, outro opina para um lago, mas aí os pais decidem para ir para outro lugar. Ora, então, o sentimento que essa criança tem, o sentimento que esse filho tem, não é de sentimento de pertencimento. Ele tem vez, ele tem voz, mas não tem voto. Mas não tem voto. Ou seja, para que serviu ser chamado? Para que serviu ser ouvido se aquilo que ele fala, aquilo que ele propõe, não tem valor? Não tem valor. Qualquer um de nós pode ter esse sentimento. Agora, esse sentimento de que não está sendo ouvido. Isso não acontece só nos meus estudos, Joel e queridos participantes. Não acontece só com o filho, não, Joel. Acontece, às vezes, com o pai. Às vezes, o pai, ele também não tem aquela postura de liderança, digamos assim, e quem decide são os filhos, ou quem decide é a esposa. Há casos que acontece isso também. Uhum. Então, aí, o que é que acontece? Para eu construir um ambiente, o sentimento de pertença, ou sentimento de pertencimento familiar, eu preciso trazer todo mundo para a discussão, dar vez, dar voz e dar voto. Agora, uma coisa interessante. Quando a gente faz reunião na empresa, a gente vai ter uma reunião? Vai. Então, a gente apresenta o quê? Apresenta uma pauta para a reunião, uma proposta de pauta para a reunião. Uhum. Aí, às vezes, os pais, quando vai fazer reunião com os filhos, não apresenta pauta, não apresenta nenhum ponto que seria discutido. E aí o filho chega surpreendido com os temas que vão ser abordados. E o que é que acontece? Tira deles o direito de apresentar propostas, de apresentar argumentos. Ou seja, se você quer que o filho participe, se você quer que a filha participe, se você quer que a esposa participe, você precisa dar maior clareza àquilo que você quer discutir. Por quê? Porque se não for claro, se não for bem explicado, as pessoas podem entender de uma forma, mas diferentemente daquilo que está se propondo fazer. Ou seja, respondendo essa pergunta, que como a gente constrói com vez, voz e voto, mas a gente precisa deixar que a pessoa que está sendo convidada, ela também perceba que a voz dela é ouvida e que pode redirecionar aquilo que está sendo decidido. Marcos,
E assim, ó, a quem cabe essa responsabilidade da construção do sentimento de pertencimento familiar? E qual é o papel de cada membro neste processo aí, para o indivíduo se sentir pertencente ao grupo familiar? Uma das coisas importantes para isso se estabelecer é a participação de cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Por quê? Uhum. Porque para a gente fazer um restaurante, a gente tem o garçom, tem o maître, tem o commis, tem o recepcionista, tem o cozinheiro, tem o auxiliar de cozinheiro, ou seja, cada um tem que cumprir o seu papel, tem que saber qual é o seu papel e cumprir cada Uhum. papel. Então, o que é responsável? Quem é responsável? Vamos colocar aqui uma família nuclear: pai, mãe e 2 filhos. Vamos imaginar que precisam decidir sobre algo importante. Tirar férias. Para onde vão tirar férias? Qual é o papel do pai na perspectiva cristã de ser líder? A perspectiva da liderança pode ser colocado como professor também, mas vamos colocar a liderança é de startar o processo, é de iniciar o processo, é de apresentar os argumentos e apresentar a proposta de pauta. Esse é o primeiro papel. O papel do líder seria apresentar a sua proposta, apresentar de forma clara, apresentar de forma empática, apresentar de forma coesa, de forma pertinente e de uma linguagem que todos escutem, de uma linguagem que todos escutem. Às vezes o pai ele fala para a mãe escutar, para a mãe entender, mas os filhos não entenderem. Ou seja, o primeiro papel do homem aí o papel do líder, digamos, é fazer essa propositura com a maior clareza possível. O papel da mulher, digamos, é fazer essa interligação entre aquilo que o esposo está falando para os filhos também estarem participando. E o papel dos filhos é estar sendo partícipe do processo, mas também estarem disponíveis para contribuir com aquilo que está sendo proposto. Mas existe um papel que é igual a todos. Existe um papel que é igual a todos. Qual é o papel que é igual a todos? É o papel de contribuinte. Todos eles precisam ser contribuintes. Todos eles precisam. Quer o marido, quer a esposa, quer o filho, quer a filha. Por quê? Porque na hora que você se exclui da contribuição, do seu argumento, da sua ideia, pode gerar na sua mente de que você poderia ter falado, mas não falou. Você poderia ter contribuído, mas não contribuiu. Você poderia ter um voto divergente, mas não teve. E aí gera aquele sentimento de que fomos para a praia X, mas eu não queria dizer nada, fiquei na minha e por isso eu estou lá agora com raiva, triste, acabrunhado, depressivo, porque eu poderia ter falado e não falei. Ou seja, é um papel que todos precisam entrar. Vamos discutir algo que seja pertencimento, que envolva o pertencimento familiar, todos precisam ter vez, voz e voto. Até aquele que não gosta de falar, ele precisa se opinar, ele precisa desenvolver o seu argumento, e é uma forma, inclusive, da família construir aquilo que nós chamamos de gestão de conflitos. Um argumento que é apresentado é uma gestão de discussão que acontece naquele momento. É uma habilidade para fazer acordos. Isso aqui que as universidades na Europa estão desenvolvendo é uma das competências transversais, é a habilidade para fazer acordos, ou seja, sentimento de pertencimento está associado à habilidade de fazer acordos. Sentimento de pertencimento está associado à gestão de conflitos. Sentimento de pertencimento está associado também à empatia, à escutativa e também à percepção de argumentação, à apresentação de argumentação. Ou seja, o papel de todos, cada um exerce o seu papel específico, mas tem aquele que é um papel para todos.
ou seja, apresentar a sua opinião com argumentos, e outra, saber ouvir o contraditório. Saber ouvir o contraditório. Se as pessoas estiverem no ambiente familiar, mas não souberem ouvir o contraditório, isso pode sim ser um problema lá na frente. E é por isso que o ambiente familiar é educativo, porque você ensina esse processo de trabalhar o contraditório. Então, respondendo a sua pergunta, Joel, está envolvido todos esses processos: acolhimento, habilidade para trabalhar em equipe, empatia, escutativa, e também gestão de conflitos, gestão do tempo também, porque a reunião ela tem que ter prazo para começar e para terminar, e esses detalhes. Marcos, veja bem, na família, o papel da família, ele é treinar essas habilidades no indivíduo, né? Então, a criança nasce dentro de uma família, se ela não tem voz ali, quando ela sair e estiver interagindo na sociedade, no trabalho, ela também poderá ser afetada por esse sentimento de não ter voz, né? Ah, eu acompanho é um caso, uma terapia de casal, né? Em que o casal não consegue, eles não estão dando conta de resolver os problemas, porque essa esposa trouxe da família de origem um sentimento, o seguinte: na casa dela, todas as vezes que o pai trazia o contraditório trazia uma questão e que poderia gerar algum tipo de atrito ou conflito, a mãe se calava e dizia para a filha: a gente resolve os problemas ficando calado. Ou seja, dentro dessa família não existia voz e não existia o direito do contraditório. Não existia o direito de dizer: eu não concordo, eu não estou me sentindo bem com isso, né? Essa coisa de se posicionar, né? De colocar o sentimento. O que acontece? O que aconteceu? Essa pessoa se casou e ela foi com essa crença que ela aprendeu lá. Como se resolve os problemas? Ficando calada. E hoje não consegue resolver os problemas dentro do casamento porque ela segue fiel àquela crença que ela construiu lá na sua casa, onde, quando tem algum problema, a solução é calar-se. E aí eles não resolvem, não estão conseguindo resolver. Quando essa pessoa, dentro do ambiente terapêutico, descobriu que ela trouxe essa crença distorcida lá da família de origem, né? Onde não se tinha voz. Então, hoje ela está conseguindo, né, se livrar dessa crença e estão avançando, né, dentro dessa relação, e com isso está crescendo o sentimento de pertencer a esse casamento, né? Então, só para relatar uma experiência, né? Como é importante a criança ser validada na família, né? A criança ser ouvida, a criança ter o direito de falar o que pensa sobre determinado assunto. Uma das coisas importantes para essa questão do construção de sentimento de pertença é perceber o valor de cada pessoa, Isso. valorizar cada ser humano como ele é. Todos nós somos seres humanos. E ser ser humano, só por isso, já nos dá o direito de vez, voz e voto.
É ser humano já nos dá o direito de ser ouvido, ser acolhido e pertencer. Então, aquela pessoa que não constrói esse sentimento de pertença, um pai que não constrói, a mãe que não constrói, ela precisa de um tratamento, de uma percepção e de um cuidado, porque ela está mais prejudicando a si mesma do que os seus filhos. Ela é uma pessoa que precisa de cuidado. Por quê? Porque normalmente, quando eu sou pai ou sou mãe, eu estou no papel de pai ou de mãe, de líder dentro de casa, e eu não consigo construir o sentimento de pertença, possivelmente eu posso estar associado a dificuldades emocionais, de ouvir a Uhum. verdade, de ouvir as pessoas, de abrir o meu coração para as pessoas. Essa pessoa que tem dificuldade para chamar o filho para falar, chamar a esposa para falar, chamar o marido para falar, chamar alguém para falar, ela tem grandes problemas emocionais. Por exemplo, de ouvir, não ter habilidade para ouvir o contraditório. Por exemplo, dela não falar das suas emoções. É uma das coisas que eu tenho trabalhado, Gel, que a gente pode trabalhar aqui em outro momento, que é a alfabetização emocional. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se comunicar as emoções. Quantos casais que a gente tem ajudado aqui em Portugal, que a pessoa ela não sabe falar das suas emoções. Ela sabe falar que está mal, aí eu pergunto, quais são as cores que você está vendo aqui? Eu mostro 7 cores, vamos dar um exemplo. E ela só vê preto e branco. Eu digo, não, não é só tristeza e alegria que existe, não. Existe rancor, mágoa, tribulação, raiva, e todos esses sentimentos, eles são vivenciados por nós. Agora, a gente precisa saber falar deles, compartilhar isso. E, normalmente, o pai ou a mãe que tem dificuldade para falar das suas emoções são as mesmas pessoas que têm dificuldade para construir o sentimento de pertença. Às vezes, são elas mesmas que não se sentem à vontade para falar do seu coração, coisas do coração. E aí, quem sofre, por exemplo, quem sofre é a esposa de um cara desse. Quem sofre é o marido de uma pessoa dessa. Por quê? Porque essa pessoa ela não consegue falar das suas emoções, ela não consegue abrir o coração para ouvir o contraditório e ela não faz a lição de casa por completo. O que é que acontece? Uhum. Eu tive um caso desse aqui que a pessoa disse, então, quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é me calar e ir embora. Eu fico lá um dia sem falar. Ora, resolver o problema dessa forma é a mesma coisa de tapar o sol com a peneira ou colocar a poeira debaixo do tapete. Ou seja, e não resolve, cria mais problemas. E uma coisa, normalmente, essa filha ou filho que tem essa demanda de falta de pertencimento, por conta até do estilo parental que foi criado, autoritário ou negligente, essa pessoa, essa pessoa, ela tende a sair de casa muito mais rápido, a se envolver com um homem ou uma mulher que a expressão que as pessoas usam é eu fugi de casa com o primeiro homem que eu conheci. Para Essa sair daquela situação onde ela não se sentia pertencente àquela família. ela é como se ela fosse um peixe fora d'água. Eu estou na minha casa, mas não me sinto dentro dela. Eu tenho um pai e minha mãe, mas eu não pertenço a essa família, eu não pertenço. Então, quando Uhum. eu me encontrar um homem que é, me tire daqui, eu tiro. Eu me caso com o primeiro homem que aparecer. Isso é um dos. Eu não sei se você tem encontrado isso, Joel, mas Sim. eu tenho encontrado situações dessa forma, pessoas que não têm o sentimento de pertencimento em casa, e quando elas encontram, normalmente as mulheres, elas encontram um homem que propõe a elas um casamento para ela fugir de casa, ela sai rapidamente. E aí o que é que Sim. acontece? As consequências de um casamento constituído dessa forma
são graves. São graves. Sim. Olha só, eu sempre pergunto para as pessoas, né, quando a gente está dentro do ambiente da terapia de casal, você, quando saiu da sua casa, você pulou a janela ou saiu pela porta da frente com as malas prontas? E muitas pessoas que pulam a janela, é isso que você está falando. Elas não se sentem pertencentes àquele grupo. E elas querem ir embora. Então, acabam saindo pela rota de fuga e não pela porta da frente, com as coisas que necessita para a vida dentro da sua mala emocional, para poder lidar. E muitas vezes, para resolver uma situação, acaba se envolvendo numa outra situação que é pior, Até né? pior. E eu pergunto assim, por que que se casou com esse homem? Ah, foi o primeiro que apareceu, eu queria ir embora de casa, então eu me casei com ele ou com ela, né? Então são situações que vão se criando pela falta do sentimento de pertencimento àquela casa, àquela família, enfim. Olha, Joel, uma coisa interessante em todos os participantes aqui do nosso momento é quais são as consequências positivas do sentimento de pertencimento. Se você quiser anotar isso aí, quais são as consequências positivas para uma família que investe em sentimento de pertencimento familiar? A primeira coisa, aumenta a cumplicidade, acréscimo de cumplicidade. Ora, quando eu chamo para conversar, quando eu chamo para a gente construir uma viagem, quando eu chamo para a gente fazer uma matrícula numa escola, quando eu chamo para a gente construir um outro projeto juntos, a gente está chamando para cumplicidade. Então, o sentimento de pertencimento está associado à consequência positiva do sentimento de pertencimento, está associado aumento de cumplicidade, ao respeito, à construção de respeito, à construção de empatia, à construção de cuidado, à construção plena de acolhimento, ao equilíbrio emocional e ao sentimento de grupo. Sentimento de grupo. A gente faz parte de uma equipe aqui. A gente é uma equipe. Aqui a gente é uma equipe, ou seja, a gente não faz nada só pelo pai decide, pelo que a mãe decide. Não, a gente decide junto, cara. A gente é uma equipe. Isso Uhum, está formando um filho para ser um líder, líder lá na frente. Agora, o contrário também é verdadeiro. As uhum, consequências negativas pelo não investimento no sentimento de pertencimento familiar existe, que é o quê? É o distanciamento entre os membros da família, a uhum, falta de cumplicidade, um sentimento de vazio profundo, um sentimento de vazio profundo, um desequilíbrio emocional e a falta de empatia. Já que o meu pai não me chamou para isso, eu não quero nem saber dos problemas dele. Já que a minha mãe não participou disso para mim antes, eu não quero nem saber do problema dela. Ou seja, parece uma coisa difícil, ruim, mas ela pode ficar pior ainda. Por quê? Porque quando um filho ele não aprende dentro de casa o que é construir uma equipe, ele vai assumir uma gerência de uma empresa e vai destruir todo mundo. Ele vai assumir um cargo de supervisão e ele não vai colocar ninguém lá, a não ser, ele vai montar a sua equipe a não ser de uma forma agressiva, de uma forma humilhante, de uma forma arrogante, de uma forma de ameaças. Quantas pessoas que nós trabalhamos, por exemplo, com funcionários de empresas, e a pessoa diz assim, cara, a gente está lá, eu não sei nem por que eu estou trabalhando lá. Eu não tem nada a ver, eu não sou ouvido para nada, ninguém me chama para nada, para decidir, não. Eu me sinto como se fosse uma máquina, a pessoa aperta o botão, eu faço, mas eu não sou gente. Então, o uhum. sentimento de pertencimento familiar ele não ele começa na família, mas ele transborda para todas as outras áreas da nossa vida. É por isso que eu gosto
de estudar a família, né, Joel? Porque a gente Sim, está construindo uma sociedade. A gente está construindo apenas uma família, a gente está construindo uma sociedade. sim. Os conceitos que o indivíduo tem na família, que ele vive, ele vai levar como modelo para suas relações na sociedade, no ambiente corporativo e por onde ele estiver. E essa questão da voz é muito importante. E a gente observa, por exemplo, casais, porque a família começa o casamento, com a junção de duas pessoas, né? Casais onde só a mulher tem voz, ou seja, ela determina tudo. O marido se cala. Não existe parceria, não existe a divisão do poder. Ou quando o marido, né, ou pai também exerce esse papel, papel ditatorial dentro da família, o indivíduo vai levar para a vida esse incômodo, esse desequilíbrio. Não significa que nas relações que ele vai estabelecer e na questão do pertencimento, ele vai fazer igual. Isso pode ser tão traumático para ele que vai ser uma coisa que ele vai virar o oposto. Ele vai dar voz às pessoas, ele vai dividir o poder, porque a experiência que ele teve lá na família de origem foi negativa, né? Então, nem sempre se replica aquilo que se viu, mas esse incômodo, muitas vezes, faz o indivíduo se tornar uma pessoa melhor na sociedade, porque ele viu aquela maneira como aquele modelito lá na sua família de origem, e isso vai fazer com que ele preste mais atenção a esses fatores dentro do seu ambiente, das suas relações, né? Inclusive fora da família. Ok, a gente está se aproximando do final, que a proposta dos nossos workshops e bate-papos aqui é que a gente fique dentro do tempo de 1 hora. Eu queria que tu trouxesse sim, tua mensagem final para esse bate-papo que a gente teve tão importante, que eu acho que para cada um aqui dos participantes, ele fez um sentido. Por quê? Porque cada um tem uma história, cada um vem de realidade diferente, cada um vivencia essas coisas dentro das suas realidades, né? Qual a tua mensagem final para nós fecharmos esse tema tão importante aí? Professor Joel, posso fazer uma interrupção? Pode falar, Sandra. Então, é que no início, talvez o Marcos vai falar disso agora. Você perguntou para ele, tem como se descadastrar da família? Já que eu não pertenço, vamos, vamos deletar esse povo. Ok, Eu não obrigada. escutei. Tu não escutou, Marcos? Não. Maria Sandra, repete a pergunta, que ele não, o áudio lá dele, ele não Tá ouviu. ruim para ele? Então, é porque no início o professor Joel colocou uma pergunta para você. Tem como se descadastrar da família? Não, não tem como se ver. Você está escutando? Tá, Sim. tá dando para Não ouvir. tem como você se descadastrar da família. Você pode fugir para qualquer lugar do mundo, mas você sempre tem a sua identidade vinculada àquilo que você é. Aquela história do filho pródigo que eu coloquei é exatamente isso. Você pode ir para um local distante, distante, para fugir da sua identidade, mas a sua identidade, ela está impregnada na sua família, traz da sua família de origem. Você pode fugir de muitas pessoas, mas você não pode fugir de si mesmo. Você não pode fugir de si mesmo na medida que você foge daquilo que seu pai foi, do estilo parental que você foi criado, da relação que você tem com a sua mãe, da relação que você tem com o seu pai.
Você não pode fugir disso, não dá como se descadastrar. Você pode, o que você pode, o que todos nós precisamos fazer, e é isso que eu vou colocar na minha palavra final, é exatamente essa perspectiva de que todos nós temos um papel. Todos nós temos um papel. Eu quero fazer aqui um paralelo, por exemplo, o seguinte: o papel do, do atacante é pegar a bola perto da grande área e chutar para o gol, certo? Perto da grande área e chutar para o gol. Mas às vezes a bola não vem. E o que o grande atacante faz? Ele vai atrás da bola onde ela está e faz o gol. Então, o que acontece? Se você foi criada, se você foi criado num ambiente que não tem sentimento de pertencimento familiar, se você foi criada, ou se você foi criado em um ambiente disfuncional, se você foi, se você foi criada, se você foi criado num ambiente onde não teve nem voz, nem voto e nem vez, você pode fazer aquilo que todos aqueles que são criados dentro do ambiente disfuncional, fazer uma nova história a partir da sua. Chamar a Uhum. bola para você e começar do zero. Reconstruir uma nova história a partir da sua. Quando nós trabalhamos sobre legado, nós trabalhamos sobre isso. Eu posso desconstruir o meu legado que eu aprendi e colocar coisas novas. As crenças, elas podem ser modificadas. Eu preciso reconhecer que de onde eu vim, reconhecer o valor que meu pai e minha mãe têm sobre a minha vida e desconstruir tudo aquilo que me faz mal, para reconstruir aquilo que seja funcional. Então, qual é a mensagem que eu gostaria de dizer? Antes disso, João, Ah, antes disso, eu quero aqui já lembrar a todos que a gente vai fazer um workshop, né, dia 30, sobre linguagem de amor. E quem quiser, eu vou colocar o link aqui, né? A gente vai depois botar o link. beleza. Sim. As linguagens do amor, você vai trabalhar dia 30, né? Então, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que a gente pode dar diante dessa situação? Que todos nós podemos construir uma nova história de sentimento de pertencimento familiar a partir da nossa própria decisão. Eu estava a falar que um pai disse: o meu avô não conheceu o filho. O meu pai não conheceu o pai dele. O meu avô Uhum. não conheceu o pai dele. O meu pai não conheceu o pai dele. Eu não conheci o pai dele, meu pai, mas a minha Uhum. filha me conhece. Mas a Sim. minha filha me conhece. Ou seja, Uhum. se vocês, qualquer um que foi construído, se envolvido, criado, ensinado em uma função, em uma família disfuncional, você pode, a partir do seu acolhimento, acolher todas as experiências que você teve, acolher todas as dificuldades que você teve, acolher isso, respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe e reconstruir uma nova história. Reconstruir uma nova história. Professor, Eu, professor Marcos, tem uma pergunta no chat, é o seguinte: como construir o sentimento de pertencer depois que os filhos já são adultos? Como fazer isso? Ou até, talvez alguns já tenham saído de casa, mas que não foi construído esse sentimento de pertencimento. Como um pai, uma mãe, ou ambos, podem trabalhar no sentido de reconstruir isso? excelente pergunta, excelente pergunta. Ah, é, só não tem um jeito para a morte, né? Mas se for Lázaro na frente de Cristo, aí a gente ele ressuscita. Mas então o que Sim. acontece? O primeiro passo, vamos colocar o seguinte: os pais, eles já têm aí a sua idade de seus 60 anos de idade, os filhos já estão criados, já têm netos, né? E aí, Joel, que vai durar os 120 anos, né, fazendo musculação, não tem problema com idade, né, Joel? Tá bom.
Ele me pegou na academia hoje. Hoje eu Me liguei para ligou, estava Joel, na eu estava na academia. academia. Eu digo, parabéns para você, meu amigo. Então, o que Isso que aí. acontece? Então, você tem nessa idade, seus filhos já estão criados, você já tem netos. E como é que você faz para reconstruir uma nova história de sentimento de pertencimento familiar? Alguns passos. Primeiro, reconhecer que você não construiu isso. Reconhecer, cara, eu não fiz o meu dever de casa. Primeiro passo, reconhecer que você não fez o seu dever de casa. Segundo passo, chamar os filhos e reconhecer isso diante deles. Pedir perdão a eles. Conversar com eles e dizer, meus filhos, eu quero começar uma nova história hoje. Ainda tem jeito para desfazer o que estava torto e consertar para ficar alinhado. E eu quero pedir a vocês uma nova chance. Eu quero pedir uma vez uma nova chance e eu estou disposto a viver com vocês uma nova chance. Eu conheci uma família, Joel e todos que estão a ouvir. O cara tinha 70 anos de idade, a esposa dele era uma mulher mais nova, mas sofreu câncer e morreu, e ele casou de novo. Ele, inclusive, era pastor, inclusive é pastor. Está vivo ainda hoje. E ele disse, cara, eu quero reconstruir esse sentimento de pertencimento. Eu quero chamar vocês para corrigir aquilo que eu errei. Aí o que é que ele fez? Ele disse, toda segunda-feira vai ter um café da manhã lá em casa. Ele é pai de 3 homens, pai de 3 homens. Uhum. Sabe o que é que aconteceu, Joel? Ah, Eles montaram uma empresa, rapaz. Uma empresa. Esse sentimento de pertencimento foi tão grande que eles se tornaram tão cúmplices que os 3 juntaram o que tinha dinheiro, montaram uma empresa e hoje estão muito bem. uma Muito bem. empresa familiar. Uma empresa familiar. Que Uma empresa legal. familiar. Ou seja, é Uhum. possível você construir, não ter feito o sentimento, não ter construído o sentimento de pertença familiar até os seus 70 anos, até os seus 65 anos, ou quase 70 anos, e a partir dos 70 anos você construir e até montar uma empresa e se tornar cúmplices de um grande negócio. O negócio deles é tão grande que até avião eles compraram, João. Até avião eles Ulala. compraram. Você vê o que é, e eles não tinham 10%, João, 10% Que do que legal. eles têm hoje. Foi a partir da descoberta do sentimento de pertencimento familiar que eles decidiram mudar a história, mudar a chave, e hoje eles são exemplo. Eu estou dando o exemplo de um pastor Uhum. que decidiu reconstruir, pedir perdão. Esse caminho que eu disse, eles fizeram, eles fizeram. Foi lindo. É lindo ver isso, a Sim. reconstrução de uma nova história. Então, só não tem conserto para a morte. Não, Jesus veio consertar a morte, né? Mas dentro da nossa alçada, não tem conserto é para a morte. Enquanto tem vida, é possível a gente restaurar as relações. É isso? E o caminho sempre é o perdão, o caminho sempre é a abertura de vulnerabilidade, o caminho sempre é começar do zero, decidir começar do zero. Passar Uhum. ali, passar ali. Que legal. Então, fechamos com essa ideia, esse pensamento, essa experiência maravilhosa que tu trouxe aí dessa família. E eu acho que isso incentiva a todos nós, né? Para a gente trabalhar cada vez mais no sentido de inclusão, de pertencimento, de respeito ao outro, de dar voz à outra pessoa, né? Fazer as pessoas que estão próximas de nós sentir que elas têm vez, que elas têm voz, que elas podem opinar. E isso todo dia nós temos a oportunidade, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo, dentro dos círculos sociais e dentro da própria família. Eu quero aqui te agradecer, o nosso doutorando, Marco Solo,
Que Deus abençoe teu projeto aí, teus estudos aí no Porto, em Portugal, e que esses estudos que tu tens feito, e eu tenho uma santa inveja de você, que você escreve muito bem. Nós publicamos um artigo junto esse ano, né? Foi legal. E que Deus Vai sair abençoe tua agora o meu família. livro, Joel. Oi? Vai sair o meu livro agora, Escutativa e Empatia. Eu Que trato sobre legal. vários temas, por exemplo, estilo parental, trato sobre o auto-perdão, a autoempatia e várias competências transversais que a gente tem trabalhado aqui na Universidade do Porto. Eu queria ouvir mais pessoas, né? Parece que a Nélia quer falar alguma coisa. Eu, pelo menos uma frase, João. Cada Hum. pessoa pode falar, ou duas, três pessoas, pode falar o que é que reverberou hoje a conversa que O nós que está tivemos hoje. levando daqui da nossa conversa, né? Vamos Boa lá. noite. Eu só não consigo abrir Nélia. a câmera. Isso. O professor Joel citou aí do professor Marcos do o artigo que vocês escreveram juntos e eu utilizei, como o senhor tinha colocado no grupo lá, nós apresentamos um trabalho na faculdade na quinta-feira passada e foi utilizado o artigo como um método de pesquisa, metodologia para a gente, de forma exploratória, para poder apresentar ali o nosso trabalho. Então, foi usado um artigo que está ali no grupo nosso da pós. Foi bem legal, foi bem interessante a apresentação, então queria compartilhar da revista Foco ali. Então, eu utilizei porque a professora gostou bastante, então eu queria compartilhar com vocês Maravilha. essa maravilha aí, como o professor Joel fala, o artigo de vocês. Foi muito bom. Beleza. Beleza. Quem mais? Em uma palavra. Tem gente aqui de longe, tem gente de perto. Estou vendo uma menina aqui que eu conheço, amiga minha, que está na Califórnia. Tá frio aí, Priscila? Tá frio? Estou vendo teu casaco aí. Beleza. Em uma palavra, quem sabe, já que o tempo está avançado, em uma palavra, o que que você leva da nossa conversa dessa noite aqui? Vani, o que que tu leva em uma palavra da conversa que a gente teve aqui sobre a importância do pertencimento? Olha, eu, para mim, levo aprendizado e oportunidade de análise e correção de algumas coisas que já veio difícil da família parental, que ainda pode ser corrigido na minha família. Então, Legal, aprendizado e oportunidade de correção. legal, Muito legal. obrigada. Quem mais quer falar? Estou levando, ó, Ingrid, estou levando esperança de escrever uma nova história. Muito obrigado. Legal. Aprendizado e reflexão. O que mais? Ressignificação. Jussiane. Quem mais? Pode escrever se não quiser falar. Aqui, recomeço e renovo, a Alessandra. Recomeço e renovo para a minha família e para o meu trabalho. Bacana, bacana. Quem mais? Ok. Professor Marcos, muito obrigado. Quando tu lançar teu livro, você fala para nós e a gente vai. Aqui, Evelyn, tem um filho de 9 anos e achei de suma importância, tá? E a Evelyn é a dentista da nossa pós-graduação. Olha aí. Vai Né? trabalhar com os clientes dela lá. Beleza, quem A mais? Nilda colocou aí um legado. Uhum. Foi muito terapêutico esse tema, Alessandra. Beleza. Gente, um grande abraço para vocês. Já fiz uma foto aqui do nosso grupo. Vamos tirar outra foto, João? Vamos tirar outra foto? Vamos. Quem puder abrir a câmera, vamos fazer uma outra foto. Eu vou botar no Agora com o grupo. olho aberto, né? Isso, isso. E outra coisa,
nós gravamos, eu vou subir para o canal, e aí nós vamos, lá dentro do grupo que vocês fizeram a inscrição, nós vamos, eu vou colocar a gravação. Se quiserem ouvir de novo, passar para um familiar, para um amigo, ouvir esse tema é bem importante. Vamos lá, vou fazer a foto Sorri aí, aqui. eu vou tirar a foto aqui, sorri aí. Ah, legal. Mais uma vez, mais uma vez. Lá vai. Isto. Todo Joel, mundo bonito com o sentimento de pertencimento renovado. isso. Vamos tirar outra foto aqui, só mais uma. Agora com Ah, outras pessoas. Lá vai. Isso. Joel, eu vou oi. colocar o link para quem quiser participar do grupo, do workshop que vai acontecer no sábado, aí no nosso link. Tá certo? Legal, legal. Então, deixa eu tirar uma outra foto aqui, que agora está Tira aí, todo Joel. mundo aberto. Então, dia 30, você vai fazer o workshop das linguagens do amor, é isso? Isso. No dia Beleza. 30, pessoal, nós vamos fazer um workshop do horário daqui de Portugal, de 14 às 16 horas. Aqui no Mas do Brasil vai Brasil é ser 3 horas antes. 18. Como? Eu vou mandar o flyer para vocês verem. E aí, o que é que Tá. acontece? A gente vai tratar sobre como você fazer um autoconhecimento através da linguagem do amor. Se todos nós temos um tanque de amor que precisa ser preenchido, mas só vai ser preenchido pelo outro uma parte. A primeira parte é você que precisa preencher. E você vai aprender, vai desenvolver mais ainda essa oportunidade de encher o teu tanque de amor e se relacionar com qualquer pessoa com combate a qualquer frustração. Você vai ter maior habilidade para não se frustrar por conta do teu tanque de amor estar mais cheio do que está esperando das outras pessoas ser amadas. Você já enche o amor daquilo que você desenvolveu, da sua habilidade, da linguagem de amor, e você vai desenvolver mais ainda. Dia 30 agora, nós teremos esse workshop. Vamos colocar no Vou passar o grupo. link para vocês participarem. Gente, um grande abraço e uma boa noite para todos vocês. Obrigada, boa noite para vocês também. Boa Valeu, valeu. noite. Boa noite, foi uma maravilha.